Boa noite, meus amigos. Esse vídeo aqui eu estou fazendo a pedido de um inscrito, né, do Paralisador. Pediu um vídeo sobre criptomoedas e música. Paralisador, vai aqui a criptomoedas. Bom, eu peço a todos vocês que se inscrevam. Já tá aí, aperta o botão, se inscreve, não custa nada. Curtam, compartilhem, enfim. Divulguem esse nosso trabalho, ajude a gente a crescer. Eu vou só relembrar mais uma vez, quem está chegando por aqui agora, que aqui a gente tem um canal, a gente faz um vídeo mais simplificado, um vídeo com mais profundidade técnica. Ele acontece aqui no nosso site Conexão Gov, www.conexãogov.com.br. Espero que esse vídeo ajude a vocês a entender um pouquinho de criptomoedas e eu vou um pouquinho mais longe nesse vídeo. Quem tiver paciência vai ver. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou conceituar criptomoeda porque algumas pessoas podem não conhecer, não estar habituadas com isso. Criptomoeda nada mais é que uma moeda digital ou virtual, protegida por criptografia. Elas geralmente são emitidas sem nenhum controle central, portanto, elas são altamente voláteis e instáveis. A criptomoeda não pode ser considerada uma moeda corrente, ou seja, uma moeda fiduciária. É simplesmente um ativo financeiro, que para se tornar realmente uma moeda fiduciária, precisa ser convertido numa moeda fiduciária real, ou, por exemplo, dólar, real, libra esterlina ou qualquer outra. Existem algumas criptomoedas que estão lastreadas em ouro, e essa é uma ideia muito antiga. Eu vou explicar a vocês adiante. Mas no nicho de criptomoedas isso é uma novidade. Tem críticos e tem gente a favor desse tipo de lastreamento. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque não é o foco aqui, não um tratamento sobre investimento realmente. As criptomoedas têm como principal vantagem a não cobrança de taxas por parte do usuário, ou taxas mínimas, né? E não está vinculada diretamente a questões financeiras ou bancárias. A principal desvantagem é por essa relação supostamente anônima, cria uma grande facilidade para lavagem de dinheiro, atividades ilegais e evasão de impostos. Aqui cabe uma observação. Se vocês observarem, o Pix que o Banco Central está fazendo, ele também você não te cobra nada para fazer uma transferência. Então ele tem essa característica, né? Só que ele não te exige investimento algum. Isso a gente vai conversar um pouquinho mais adiante, quando a gente entender um pouquinho mais de moeda. Bom, gente, vamos lá. O que, afinal, está acontecendo e aconteceu, teve um pico agora no dia 13, segunda-feira passada, com as criptomoedas. O valor do mercado de criptomoeda desceu para menos de 1 trilhão. Plataformas de negociações interromperam saques, empresas cortaram empregados e investidores desistiram de suas posições. O que é isso, pessoal que não está muito acostumado? Abandonaram o investimento que tinham. O Bitcoin, por exemplo, que é a criptomoeda mais conhecida, perdeu metade do seu valor nos últimos 6 meses. Há semanas cresce a preocupação com a Celsius, que é uma das plataformas mais populares de empréstimo de criptomoedas. Ela está com uma crise de liquidez. O que é liquidez, pessoal que não conhece? É a capacidade de solvência, de arcar com o seu compromisso. A Celsius oferece aos seus usuários rendimento na ordem de 18,63% em seus depósitos. É como um produto bancário, é como se o gerente de banco te oferecer lá um CDB, um RDB ou uma poupança, né? Exceto que esse rendimento não tem salvaguarda regulatória nenhuma, ou seja, é terra de ninguém. Segundo a CNBC, os fundos dos clientes já foram perdidos mais de 26 bilhões de dólares. E o Celsius já admite que perdeu o parque desses fundos, ou seja, e como não tem marco regulatório, seja o que Deus quiser, né? Ele não especificou quanto ele perdeu, mas ele admitiu a perda. No início de segunda-feira, a Celsius chocou o mercado, anunciando que todos os saques, swaps, transferências entre contas foram pausados devido a condições extremas de mercado. Sabe o que isso me lembra? Alguns de vocês não passaram por isso, mas me lembra o plano Collor. Quando o Collor foi lá com a Zélia de Mello e reteve o dinheiro de todo mundo só tinha 50 mil reais na conta. Só que o seu dinheiro retido foi devolvido, porque é um governo, tem marco regulatório, tem Banco Central. Esse aqui, se vai ser devolvido, ninguém sabe. Aqui que é uma observação, para como as pessoas tratam isso.
As pessoas desconhecem a história. É importante que conheçam a história, porque nada acontece desconectado. Tem um amigo meu, o Fred, que trabalha comigo, ele vinha falando de Bitcoin, de criptomoeda, há mais de 6 meses comigo lá em São Paulo. Eu vinha alertando a ele sobre mercado, marco regulatório, toda essa história. Ele vinha animado com isso. Deve ter tomado um tombo junto com uma porção de gente. Bom, gente, só para quem quer saber, no Brasil já tem um marco regulatório sobre criptomoedas. O Senado, agora no dia 26 de 4 de 2022, né, fez uma votação simbólica, aprovou isso, voltou para a Câmara, então já existe um marco regulatório. É o PL 4.401 de 2021. Tem algumas coisas interessantes lá. Para quem vai investir em criptomoeda, vale a pena dar uma olhada nesse marco regulatório. Bom, meu amigo, você chegou até aqui. Você viu essa primeira parte explicando o que era criptomoeda, que era o pedido do paralisador. Eu acho que para quem não conhecia, ou que tinha pouca noção do que está acontecendo no momento, eu acho que deu para esclarecer. Mas se você quer conhecer de verdade o que afeta a sua vida, seu dia a dia, seu poder de compra, inflação e como nós chegamos até hoje nessa situação de moeda, vê a segunda parte do vídeo agora. Eu acho que vai ser muito legal e muito engrandecedor para todos nós, conhecer um pouquinho mais de história, sempre faz bem. Agora, se você não quiser mais ver, pode parar por aqui, mas por favor, não esqueça de dar o like, comentar e se inscrever no canal. Vamos nessa, vê a segunda parte aí. Bom, meus amigos, vamos lá. Eu falei ali atrás que tem algumas criptomoedas hoje lastreadas com ouro. E é o tal do padrão ouro, que muita gente que não gosta de história, não olha o que aconteceu lá atrás, não sabe nem o que acha que é uma novidade, mas não é. O padrão ouro regeu a economia do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Mas o que é o padrão ouro? Nada mais é o seguinte, que o país tinha que manter uma reserva de ouro, né, garantindo a moeda que ele emitia, ou seja, o dinheiro que ele emitia, ou seja, eu garantia que para aquele dinheiro emitido eu tinha uma quantidade de ouro que lastreava aquilo. Com isso, o regime do câmbio era fixo. Bom, né, minha gente? Então, o que significava isso? Que o valor da moeda estava diretamente associado, fixado, à quantidade de ouro que ele detinha. Eu coloquei no slide para vocês verem uma coisa que eu comentei com algumas pessoas que nem conheciam. O Fort Knox é o lugar onde os Estados Unidos guarda suas reservas de ouro. É o cofre mais seguro do mundo. Bom, meus amigos, vamos lá. Qual foi a próxima modificação histórica que aconteceu? Lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, em julho de 44, foi feito o Tratado de Bretton Woods, que configurou toda uma nova ordem monetária e econômica internacional. Uma série de disposições foi acertada entre 45 países e um acordo entre representantes da cidade de Bretton Woods nos Estados Unidos, com o objetivo de definir os novos parâmetros da economia ao fim da Segunda Guerra Mundial. Uma das medidas foi a definição do dólar americano como moeda padrão em negociações internacionais, tornando-se assim o valor de referência. Então, meus amigos, quando vocês verem o dólar sendo usado para tudo referenciado a dólar, não é à toa. E foi feito um acordo em 1944 para que essa fosse a referência internacional. Bom, meus amigos, mas o padrão ouro já não existe mais. Ele acabou em 71, com a crise do petróleo, com a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores e Produtores de Petróleo, botando uma pressão imensa no mundo pelo combustível. Em 71, Nixon, presidente Richard Nixon, né, ele simplesmente disse, acabou o padrão ouro, agora não tem mais padrão ouro. Com isso, findou-se a paridade ouro-dólar, criando um novo sistema para o mundo, um sistema flutuante para a economia. Eu deixei no slide aí para vocês verem alguns jornais da época e coisa aqui do Brasil, tipo acabou a gasosa, ou seja, isso pegou o mundo inteiro e mudou o mundo inteiro, como vocês podem ver. Bom, meus amigos, se acabou o padrão ouro, como é que é lastreada a moeda hoje? Na confiança, a gente brincando a gente diria que a confiança sou eu. Exatamente, a confiança está nos governos, nos países. Por isso, quanto mais democrático, quanto mais integrado a comunidade internacional, quanto maior a estabilidade jurídica, que a gente chama de segurança jurídica, maior a estabilidade econômica, mais valorizada é a sua moeda e o seu poder de compra como pessoa. Por isso que quando alguns governos tomam alguma atitude que
internacionalmente sofre desconfiança, há uma insegurança, o dólar sobe. Como o dólar sobe, o nosso poder de compra cai, porque na balança internacional, nas compras e vendas, as transações são em dólar. Então, quanto mais desvalorizar o nosso dinheiro, mais a gente tem que colocar dinheiro para comprar a mesma coisa. Isso dói no nosso bolso, no mercado, no dia a dia. Então, entendo a importância de um governo estável, democrático e integrado à comunidade internacional, garantindo assim uma segurança jurídica, um governo estável que gera, pela confiança internacional, uma moeda forte, uma moeda com alto poder de compra, como a gente chegou a ter no tempo do real, que era 1 para 1. Ou seja, um governo estável, democracia, cumprir compromisso, é melhor para todo mundo, para todos nós. Afeta o nosso bolso, nosso dia a dia, quando a gente vai no mercado. Bom, gente, agora que a gente entendeu um pouquinho mais o que é moeda, mas já dá para sacar qual é a importância dela no nosso dia a dia. Mas, de qualquer maneira, a importância da moeda é que ela é o nosso instrumento que é aceito por uma coletividade para fazer a troca, para fazer a intermediação, né, para ser uma reserva de valor. E aí vocês veem algumas vezes notícias no Jornal Nacional ou qualquer outro, né? Tipo assim, o BC fez um swap cambial, a moeda está sob ataque. O que significa isso? Como a moeda é fundamental para o nosso dia a dia, se ela está caindo muito ou subindo muito, o Banco Central entra comprando ou vendendo dólar, que é o chamado swap cambial, para poder ajustar o câmbio, para botar o câmbio dentro de valores que ele acha conveniente naquele momento da economia. Porque isso é a lei de oferta e da procura. Imagina que você quer comprar muito uma coisa e essa coisa tem pouca no mercado. O que vai acontecer com essa coisa? Se tem muita gente querendo e pouca gente oferecendo, o preço aumenta. Se acontece ao contrário, tem muita gente oferecendo e pouca gente querendo, o preço cai. A moeda não é diferente, é a mesma coisa. Também vale alertar agora aqui, o que é muito importante, que muitos países, praticamente o mundo inteiro, está começando a criar suas moedas digitais. E o Pix, né, é o primeiro embrião. E o Brasil já tem projeto para até o final de 2022 estar lançando o Real Digital, que é uma moeda baseada em CDBC. Mas, poxa, o que é CDBC? É uma moeda que tem, ao contrário da Bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda, ela é uma moeda que, sim, ela tem segurança, né, de um banco central. A grande diferença, que é a fundamental diferença, tem impacto muito grande na economia, é que nesse caso, o passivo, ou seja, a moeda, o passivo em si, não está numa instituição financeira, está no Banco Central. Então, isso é uma modificação que a gente não tem exatamente a noção do impacto que vai ter. Vocês podem imaginar já que o Pix, até há pouco tempo, a projeção, os dados do Banco Central, com mais de 40 bilhões de reais deixaram de circular em espécie, ou seja, e também circular através de banco, porque ele está circulando direto no aplicativo do Banco Central. Bem, meus amigos, então agora, qual é a função básica da moeda? Primeiro, servir tem a função intermediária, como elemento de troca. A segunda, como unidade de conta, ou seja, todos os bens ou serviços são referenciados na moeda. Um assunto um pouquinho mais técnico, mas eu vou ser bem sucinto e bem superficial, só para vocês terem uma noção, que é o objetivo aqui. A gente ouve falar de política monetária, política fiscal e cambial. Qual é a diferença de cada uma delas? Bem, a política monetária é a responsável pela emissão de dinheiro e ela pode gerar inflação ou taxa de juros. Então, vamos lá. Como eu falei lá atrás, se tem muita coisa sendo oferecida e pouca gente comprando, o preço aumenta. Se inverte, o preço cai. Então, se o Banco Central emite muito dinheiro e não tem lastro para isso, ou seja, esse lastro agora é confiança, a moeda desvaloriza. Aí vem a inflação, ou seja, você tem que gastar mais quantidade de dinheiro para comprar a mesma coisa. A segunda coisa é a política fiscal. A política fiscal tem a ver com os gastos públicos e os tributos que a gente paga e afetam diretamente as atividades produtivas e as empresas. E a política cambial é o que controla a entrada e saída de moeda estrangeira, aquilo que eu comentei lá atrás, sobe cambial, câmbio, toda essa história que afeta a nossa balança comercial e o nosso dia a dia.